comigo sim, se Deus quiser. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia. Me encontro contigo, eu miserável, perdida em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. Seja muito bem-vindo. Oh, meu Deus do céu. Ufa! Eu saí de férias por uns dias, tivemos ali a passagem de ano, aí peguei Covid, metade do Brasil acho que está com Covid, né? Meu Deus do céu. Mas, ó, eu quero agradecer a Deus a ter inspirado aqueles que cientificamente, sabe, estudaram, se prepararam para enfrentar momentos graves na humanidade, aqueles que nos ofereceram as vacinas, porque, minha gente, pegar Covid com vacina é completamente diferente de pegar Covid sem vacina. Eu digo isso porque eu peguei Covid sem vacina tempos atrás, né, novembro do ano passado, e peguei Covid agora vacinado. São duas realidades completamente diferentes. Então, o programa de hoje, retornando, né, depois de alguns dias aí de recuperação, eu quero dizer para você, assim, graças a Deus, nossos cientistas, nossos médicos inspirados para que a gente possa ter mais qualidade de vida, né? E mais resistência também para enfrentar os obstáculos. E é dessa forma que eu quero começar, rendendo graças a Deus pelo momento difícil que a gente está passando e, ao mesmo tempo, pelas perspectivas novas que a gente está enfrentando também. Coisas que nos dão esperança, que a gente vai poder virar essa página, que a gente vai poder olhar para frente, que a gente vai poder vencer mais esse obstáculo de uma forma definitiva. Se não definitiva, mas a gente mais forte e resistente para poder enfrentar esse vírus que tem feito um estrago tão grande, né? Inclusive nas nossas famílias. Quem de nós não perdeu ao longo desses últimos 2 anos alguém? Quem de nós não passou por um momento difícil enfrentando a Covid ao longo desses 2 anos? Quantos estão me acompanhando agora, estão ou com suspeita, ou então receberam aí o exame de positivo, ou estão se recuperando, alguns com sintomas mais leves, outros com sintomas mais intensos? Eu não sei as coisas que você está vivendo, mas esse programa vai te ajudar. Nós vamos começar do jeito certo, agradecendo a Deus que inspirou os cientistas, que inspirou a termos essa vacina. Então, eu estou aqui fazendo um pedido para você. Se você que diz assim, Dalcides, estou apavorado com isso tudo que está acontecendo. Eu sei, das 1000 dificuldades, todos nós enfrentamos grandes lutas, mas eu deixo aqui, assim, mais uma vez o meu pedido. Tome a vacina, por favor, tome a vacina. Porque se você pegar Covid vacinado, a possibilidade de você estar forte, resistente para enfrentar esse momento e essa dificuldade que estamos passando vai ser muito maior. Então, aqui o meu incentivo para você. Não brinque com a sua saúde e também não brinque com a saúde daqueles que estão próximos a você. Tome a vacina, tome a vacina. Bom, esse é o primeiro tema porque eu acho que é justo fazer uma prestação de contas, visto que na semana passada já havia essa expectativa da minha volta, mas eu não pude voltar justamente porque estava me recuperando. Muito obrigado, tá? Padre Kleber, que também está agora com Covid, né? Mas ele veio e me substituiu aqui no programa na semana passada.
Padre Luiz Cláudio, muito obrigado, mas muito obrigado. Esses padres foram verdadeiros anjos, porque chamados de última hora por uma situação de emergência, aqui estiveram para conduzir o programa. Então, a esses dois padres, meu muito obrigado mesmo. Obrigado também àqueles que mandaram recados, né? Tem recadinho bonito chegando em todas as partes do Brasil, né? Helena me escreveu, sabe o que ela disse? Olha o recadinho dela aí, bota na tela. Boa noite, Dalcides. Vim, através dessa mensagem, agradecer ao Dalcides por todas as orações. Eu gosto muito do programa. Eu tenho desejo de me tornar uma benfeitora assim que eu tiver condições. Assisto todas as noites, oro junto com vocês, comigo e com a minha família. Está tudo bem. Acredito que seja através das minhas orações e de todo mundo que acompanha a Rede Vida. Amo todos vocês. Helena Lima, de Santos, aqui no interior de São Paulo. Helena, quero te agradecer, tá, por essa mensagem carinhosa e dizer que dentro das nossas famílias sempre tem alguém que tem esse dom ou então essa sensibilidade e assume essa missão mesmo, de rezar pelos outros. E você disse, olha, não sei não, mas eu acho que a força das minhas orações, eu tenho certeza que a força das suas orações tem mantido essa família em pé. Por isso que eu quero, assim, dizer para você que está em casa, sabe, inspirado nessa cartinha aí que eu recebi da Helena, continue sendo esse sinal na sua família, sabe? Sinal de amor, sinal de perdão, sinal da misericórdia de Deus, sinal da bondade de Deus e, ao mesmo tempo, sinal de que você tem fé e por isso que você reza. E se você reza, você mantém não só você em pé, mas você mantém também toda uma família em pé, né? Graças à oração de gente, muitas vezes tão simples, tão humilde, comunidades inteiras se mantêm firmes. Não tenha dúvidas de que essa madrugada vai te inspirar coisas boas. E eu já comecei dizendo, toma a vacina. Segunda coisa, não desista de rezar pelas pessoas da sua família. Não desista de rezar pelas pessoas que você ama. Muitas conversões, muitas mudanças de vida vêm a partir da oração simples, do joelho no chão, dessa mãe que reza, dessa avó que reza, terço na mão para aqueles que são católicos, terço nas mãos e a força da oração tem força de mudar uma vida. Pode acreditar nisso. Vai lá. Forças te darei, forças te darei. Recordando também da minha infância, em casa a gente tinha uns quadros, assim, era muito tradicional na década de 70, né? Aqueles quadros, assim, do coração de Jesus, os quadros de coração de Imaculado de Maria, né? E a gente vai olhando essas imagens e a gente também vai se recordando da fé que a gente recebeu lá em casa, tantos anos atrás. Agradecer a Deus também pelas pessoas boas que nos ensinaram coisas boas, né? Nos ensinaram a fé, nos ensinaram a sermos pessoas honestas, né? Quantas vezes eu, assim, pude ao longo da vida me encontrar com pessoas sábias e essas pessoas sábias me ajudaram a ser um ser humano melhor. Se esse programa aqui traz um pouco de sabedoria para você, eu fico tão feliz, sabe? De dar essa contribuição também. Assim como um dia eu recebi, eu também trago um pouquinho daquilo que a vida foi me ensinando, que pessoas boas foram me ensinando. Dalcides, obrigado por tudo, muitas graças recebidas, graças a Deus e essa apresentação aí do Dalcides em nossa casa, Lourdes Maria. Ô Lourdes, recebi, viu, seu recadinho e pode ter certeza que sempre que eu recebo um recado, minha gente, eu já vou colocando na nossa caixinha de oração. Assim como eu vou deixando aqui, né,
depois eu vou colocar dentro da caixinha de oração. Ô Dalcides, me ajudou não só eu, mas também a minha família, quem entra na minha casa. Jamais deixo de rezar com você. Dalcides, você é meu companheiro noturno, é o canal de graça. Deus te abençoe. Teófilo me escreveu, a Siena me escreveu e a Maria do Socorro. Maria do Socorro, muito obrigado. Teófilo, muito obrigado. Muito obrigado, tá? Todos vocês. Aqui são recadinhos que estão chegando aí de todas as partes do Brasil, né? Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, hoje eu vou dar de presente o meu livro A Vida é Feita de Escolhas e também um terço e um pequeno livro de oração que está aqui, ó, do projeto Juntos pela Vida. Então são 3 pequenos presentes que eu queria oferecer. Para você participar, basta entrar no nosso site pelavida.redevida.com.br e ali dizer assim, olha, eu quero participar. Você vai participar porque nós vamos, ao longo do programa, colocar 5 palavras. E as palavras vão aparecendo aqui na tela. Eu vou chamar a atenção só para a primeira palavra, né? Segunda palavra, depois você só vai anotando. São 5 palavras que você recolhe, entra no nosso site, manda para nós quais foram as 5 palavras que foram aparecendo ao longo desse programa. Tá aí, ó, Ano Novo, pronto. Então, 2 primeiras palavras aí. Ano Novo, tá aí, você já anota. A segunda palavra vai aparecer daqui a pouco, você anota também. No finalzinho do programa, você tem as 5 palavras, recolhe as 5 palavras, entra no nosso site, pelavida.redevida.com.br e você participa junto com a gente. Olha, 11 minutos de um novo dia que está só começando, terça-feira já, hein? Gente do céu, mês de janeiro já está já está caminhando aí para metade quase do mês. Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que nesse mês de janeiro já fielmente está nos ajudando a manter esse programa. É uma luta gigantesca, minha gente, porque ter um programa na TV, nas madrugadas, é um desafio dobrado, porque nas madrugadas nós não temos, assim, anunciantes, nós não temos quem possa manter, através de propagandas, os nossos programas. Como é que a gente faz? A gente estende as mãos e diz assim, se esse programa aqui te ajuda, eu vou pedir que você me ajude a manter esse programa no ar. Eu volto a dizer que eu não quero 1 centavo, eu não tenho direito a 1 centavo, absolutamente nada, mas esse programa aqui que eu faço exclusivamente essas 2 horas, eu faço de forma voluntária, assim como aqueles meus convidados que aqui passam também de forma voluntária, mas não bastaria isso, por quê? Porque os desafios são gigantescos, minha gente. Tem um satélite que nós estamos alugando agora, nesta madrugada, para jogar essa imagem para o Brasil inteiro. E se nós temos uma cobertura nacional que chega a 207 milhões de brasileiros através da Rede Vida, só é possível porque você é o nosso patrocinador. Você é aquele que está nos ajudando como nosso benfeitor. O boleto de janeiro é muito bonito, mas é muito bonito mesmo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui. Que lindo que é, né? Essa imagem bonita de São José, o Menino Jesus, Nossa Senhora, a Sagrada Família. Então, se você recebeu esse boleto, eu vou pedir que você faça a sua contribuição e nos ajude a manter esse projeto chamado Juntos pela Vida. Você sabe que ontem foi dia 10, né? Segunda-feira, dia 10, e a gente... dia 10 é sempre um dia muito importante para nós, porque muitos dos nossos compromissos vencem no dia 10. Então, se você pode, mesmo atrasado, não tem problema, você me ajude através da sua contribuição e da sua contribuição fiel, da sua contribuição mensal. Esse é o nosso boleto, tem uma oração bonita aqui e também um espaço, se você quiser me escrever, coloque aqui qual é a intenção, qual é o pedido que você quer deixar para a gente. A gente recolhe todos esses pedidos e vai colocando todos os dias nas nossas missas. Estamos só começando o nosso programa e eu tenho certeza que esse programa vai te fazer bem a alma, vai te fazer bem o coração. Vamos lá, vai. Eu sempre sigo, já não há mais talvez, mas vai querer pra te ver outra vez. É como um sonho, eu me dou por
receber agora o doutor Henrique Lora. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Desde já, muito obrigado, viu, por ter vindo. Eu agradeço. Você sabe que uma das coisas que eu gosto sempre é de receber gente que tem conteúdo para nos ensinar, nos ajudar a termos mais qualidade de vida. E o doutor Henrique, ele tem, assim, uma especialização em radiologia, nutrólogo, né? E gestão estratégica. Doutor, quando a gente fala de saúde, né? No meio de tudo que a gente está vivendo nessa pandemia, tem alguma coisa para a gente fazer ou a gente está de mãos amarradas e tem que ficar esperando o momento que a gente vai ser contagiado pelo Covid? Eu acho que é sempre importante a gente se precaver de não permitir com que a infecção venha. Porque que a gente consegue visualizar que mesmo com a vacinação, a gente acaba sendo exposto, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que sair, tem que ir no supermercado, tem que ter a sua rotina normal. E infelizmente a gente acaba tendo esse contato com o vírus. Então, se preparar, o organismo ficar sempre equilibrado em todos os níveis para garantir que se tiver uma infecção não seja expressiva, é sempre bom. Doutor, eu comecei hoje o programa, né? Eu vi que o senhor já estava aqui e eu comecei o programa incentivando, né, a vacinação. E dizendo para todo mundo que está em casa, vacine, olha, se vacine, vai lá buscar a sua vacina, faz com que as pessoas que estão próximas a você também se vacinem. Estou insistindo muito nessa tecla por ter também feito uma experiência pessoal. Eu peguei Covid antes da vacina e depois da vacina. Completamente diferente, doutor. Antes da vacina, sofri muito, mas muito. Embora tenha gente que tenha sofrido mais que eu. Mas, uma vez vacinado com as 2 doses, e devo já nos próximos dias a dose de reforço, mas eu senti que foi muito mais brando, foi muito mais leve. Então, esse meu desejo de incentivar, estou certo, estou no caminho certo? Temos que buscar a vacina mesmo. Certíssimo. As pessoas, com certeza, como foi falado, a gente não vai ficar... É difícil a gente afirmar que não vamos mais pegar Covid. Porque, afinal... Talvez ela faça parte da nossa vida sempre. Que nem influenza, que nem outros que estão se modificando constantemente. Okay. Mas sempre importante a gente exatamente tomar a vacina para que os sintomas fiquem muito mais brandos, evitar uma internação, evitar uma UTI e que um paciente acabe sendo com quadro agravante. Você sabe que uma das coisas assim, que me preocupa é que se tivermos muita resistência e muita gente que não vai tomar vacina, a gente não vai sair desse ciclo também, né? Porque me parece que o vírus, ele se adapta quando ele encontra um ambiente propício. O ambiente propício é quando muita gente não se vacina. Exatamente. Ele vai se modificando constantemente com o passar do tempo e acaba sendo muito mais presente na comunidade quando tem pessoas que não estão imunizadas. Inclusive, também eu vi um outro dado que eu li agora nesse período, que quando eu fiquei agora com Covid, eu ia lendo tudo aquilo que aparecia. E eu buscava fontes muito seguras. E uma das fontes muito seguras dizia assim, que são 22 vezes mais perigoso para uma pessoa não vacinada que para uma pessoa vacinada. Era uma das referências lá que eu tive. Independente de ser 22 vezes, ou 15 vezes, ou 30, sei lá quanto, mas realmente é muito mais perigoso Covid para aquela pessoa que não foi vacinada. Com certeza. A gente tem observado que, por mais agora que veio uma outra onda por aí, a gente visualiza que a taxa de internação, taxa de UTI, é muito mais reduzida comparado com o que a gente viveu no passado. Né? Exatamente. Então, a gente consegue constatar, por dados, por a internação em si hospitalar, que esses quadros estão muito mais brandos. Também as nossas crianças. Tem pais nos acompanhando agora. São 19 minutos de um novo dia que está só começando. Tem criança também nos acompanhando, tem pai nos acompanhando e mãe também nos acompanhando. Esses pais, aqueles que estão inseguros, mas será que eu levo meu filho para vacinar ou não? Leva o filho para vacinar? É sempre importante. A gente tem que colocar na balança o benefício e o benefício, com certeza. Mas o programa de vacinação ele é muito amplo, ele coloca à frente que precisa realmente vacinar essas crianças e eu acho que é sempre válido, sim. Tá, então, minha gente, eu estou aqui tocando num ponto, eu sei que é polêmico, tem gente que está me acompanhando, está aí em casa, que bom que o Dalcides tocou nesse assunto. Tem gente que está me acompanhando e está bravo comigo agora, porque dizendo assim, ai, Dalcides, eu sou completamente contrário e tal.
eu entendo as diferenças, mas no custo-benefício, assim, quando a gente coloca no papel, quando a gente vê os números, não tem o que discutir. Quando nós começamos a fazer a vacinação, os níveis de pessoas internadas em UTI ou casos graves diminuíram drasticamente. Então é por isso que eu estou insistindo nessa tecla e talvez até esteja sendo chato de falar tanto. É que estou recém-saído de uma Covid e a minha sensibilidade, se já era forte em relação a isso, está muito mais forte. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Sentar aqui e a gente vai, ao longo desse programa, conversar sobre vários temas. Você que está em casa tem, assim, às vezes, alguma dúvida sobre ansiedade. Eu estou comendo demais, Dalcides, ou nesse tempo de pandemia. Você sabe que eu fiquei em casa uns dias, né? Não podia sair, não podia fazer nada. Doutor, esse ambiente de ansiedade tem uma ligação direta com o apetite. Eu acho, tem uma relação mesmo direta, porque virava e mexia nessa ansiedade minha de sair da Covid, de voltar à vida normal, de estar aqui apresentando o programa. Lá ia eu, talvez até psicologicamente tocado por isso, abri a geladeira e comi alguma coisa nesses dias. Engordei até uns quilinhos. Tem a ver essa ansiedade com comer mais? Eu falo que, na verdade, a gente tem que ir ainda mais profundo nessa questão. Olhar muito a questão de um hormônio que a gente produz por uma glândula que se chama glândula adrenal ou suprarrenal, que se chama hormônio cortisol. O cortisol que faz um pouco essa bagunça no nosso organismo. A gente tem uma impressão de que o cortisol ele tem que sempre tem que estar muito baixo. O cortisol alto me causa isso, aquilo. Na verdade, o cortisol ele tem que estar equilibrado, ele não pode estar baixo nem muito alto. E aí a gente falando sobre essa ansiedade e tudo mais, muito se dá pelo um estado de hipocortisolismo, um cortisol muito baixo. Doutor, mas isso tem um exame específico para saber o nível de cortisol? Quando a gente faz o cortisol matinal, seria o ideal, o mundo ideal é a gente fazer um cortisol salivar durante 8 períodos durante o dia para a gente avaliar, porque o cortisol ele é pulsátil, não é que ele fica muito alto ou muito baixo. Durante o dia, por exemplo, ele pode variar, aumentar e diminuir muitas vezes. Existe um pico que é fisiológico, existem picos que são fisiológicos, que é pela manhã, por volta do almoço e de noite. E que aí, para a gente entender um pouco mais claramente, o que acontece quando a gente está com um estado de hipocortisolismo ou cortisol baixo? Está cansado, indisposto, a gente não consegue. E o que acontece? A gente tem que visualizar de onde veio isso. Geralmente é por uma noite mal dormida, muitas vezes. E aí a noite mal dormida, por que aconteceu? Porque ficou até mais tarde com televisores ligados, não diminuiu a luz, não fez a higienização de sono como é recomendado. Então, é um ciclo vicioso que acontece. E eu digo, a maioria das vezes dentro do consultório, se paciente vem com queixa de que estou ansioso, estou comendo muito, geralmente eu pergunto, dormiu mal? Tem dormido mal? A pessoa fala, é verdade, em grande maioria das vezes. Então isso se dá por um desarranjo na hora do sono, que reverbera nessa produção de cortisol matinal e que, por final do dia, a glândula não funciona de forma adequada. Isso dá para ser equilibrado através do quê? De medicamento ou através de uma alimentação mais regrada? Como é? Uma alimentação mais regrada, hábitos mais saudáveis. Exercício, por exemplo? Exercício físico é também extremamente importante para diminuir, porque assim, a gente fica imaginando, mas não tem, se ela não está funcionando direito, então por que tem períodos que eu fico mais estressado? Quando você está mais estressado, evidentemente o organismo ele acaba reagindo a isso. Então temos duas formas desse cortisol aumentar dentro do organismo. Ou é por estímulo externo ou por uma questão fisiológica do organismo. Se não for esses picos que eu falei, por exemplo, pelas 10 da manhã, a pessoa vai para o seu escritório, vai trabalhar, começa as demandas. Demanda de outras pessoas, demanda interna da empresa, e aí esse período de estresse vai acompanhando. O que acontece? A gente fica no estresse de forma muito constante, chega um momento que a glândula adrenal ela começa a falhar. Então, não produz cortisol de forma fisiológica como deveria. Aí, final da tarde, está mais cansada. Esgotado. Mas o que é muito comum, a pessoa que não dorme direito tem sempre a falar que aí tem uma falta de cortisol pela manhã, tem o hipocortisolismo. Essa pessoa fala, eu só produzo depois das 10 da manhã. Eu sou uma pessoa totalmente noturna. Não existe isso de pessoas noturnas. Não existe? Não existe. Sério? Seguimos uma questão que é o ciclo circadiano, que determina que durante o dia a gente
Tá mais ativo. A gente é ativo, a gente caça, se alimenta, né? Utilizando dos primórdios, né? O instinto dos primórdios. E durante a noite a gente dorme. Não importa o que a gente vai fazer de dia. Durante a noite a gente precisa estar dormindo. O doutor Henrique está derrubando, assim, jogando por terra um negócio que eu aprendi quando eu era, assim, adolescente, jovem, e até hoje eu achava que era uma verdade. Então, é um mito. Essa história, então, doutor, alguns dizem assim, não, mas é que eu gosto de ficar acordado à noite porque eu rendo durante a noite, é à noite que eu tenho mais disposição e tal. Então, o organismo não foi feito para isso. A noite foi feita para dormir. A noite foi feita para dormir. Eu mesmo, na época da faculdade, eu conseguia estudar bem no período noturno, ou então até compunha música durante o período noturno, porque eu ficava lá, era um momento que não tinha gente mandando mensagem, não tinha barulho, não tinha nada, era mais tranquilidade. Por isso, eu tinha como hábito, mas não que o meu corpo era o ideal. O ideal era realmente eu dormir e ficar com uma noite de sono muito bem dormida, porque durante o dia eu ia ser muito mais produtivo. Aí me perguntar se nas aulas eu não tinha sono pela manhã, é óbvio que eu tinha pela manhã. Quantas horas a gente precisa para se recuperar e a partir dali, então, a gente, agora sim, agora vai, o meu dia vai ser mais bem vivido. Quantas horas de sono eu preciso? Por volta das 8 horas da noite, mas tem pessoas que tem uma questão que é, eu não consigo dormir 8 horas da noite. E aí, o que faz? 8 horas da noite? Desculpa. 8 horas por dia? 8 horas por dia, mas dormir por volta das 11 horas da noite. 11 horas da noite. Tá. 11 horas da noite. Se for dormir às 10, ótimo, dependendo, às vezes tem pessoas que precisam acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, por aí vai. E aí precisa dormir mais cedo. Mas por volta de 8 horas de sono, tem pessoas que precisam de um pouco mais, tem pessoas que precisam de um pouco menos. Tem pessoas que sentem que o sono foi restaurador com um pouco menos de horas. Mas assim, a pessoa precisa dormir, isso que é o fato. Por volta das 11 horas da noite, pelo menos. Porque é o período onde, fisiologicamente, o nosso organismo já está mais propenso a produzir a tal da melatonina. Porque todos nós produzimos a melatonina. Melatonina é aquele tal do hormônio do sono, é isso? É o hormônio que está muito relacionado com a questão do sono, mas só que muitos estudos nos últimos 10 anos foram feitos, mostrando que a melatonina tem funções anti-inflamatórias, antioxidantes, estão totalmente relacionados na regulação de peso, regulação de estresse e tudo mais. A melatonina é um grande hormônio. Ô, doutor, você está falando, né? E talvez quem está em casa, mas o doutor tem uma facilidade de comunicação e isso é muito bom para a televisão. Talvez possa ser para você aí uma boa referência também. Você atende aqui em São Paulo, é isso? Atendo em São Paulo. Qual que é seu contato? É o @Dr. Henrique Lora, Henrique sem H. Dr. Henrique Lora. Está aparecendo agora, na tela da sua TV, tá aí, Dr. Henrique Lora, tá aí no Instagram. E ali no Instagram, o senhor vai dando dicas? Eu falo dicas, eu gosto bastante de interagir com o público. Às vezes eu abro caixinhas de perguntas para perguntas mais específicas. O ponto é bem interessante, que as pessoas falam, mas nutrólogo, mas médico integrativo, mas você também é radiologista. Sim, eu utilizo de várias especialidades minhas e aí eu gosto de conduzir. Como a gente entrou, olha só, a gente foi falar de estresse, foi falar de ansiedade, mas a gente entrou numa questão de sono. E a gente nem começou a falar de intestino, mas o intestino também é uma linha que eu puxo muito. Modulação intestinal, modulação do sono, tudo isso é extremamente importante, porque tudo reduz a inflamação. E não é que quando você vai no pediatra, o pediatra fala, é virose, eu costumo dizer que sempre é uma questão de inflamação. Então nós vamos fazer o seguinte, tem muitos temas para a gente conversar aqui, só que a Bruna Sanches, entrou em contato com a gente, mandando também, né, assim, um material interessante, falando sobre vitiligo. Parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas a partir daí também tem outras perguntas chegando. Vai lá. Lembro que foi em uma manhã de segunda, quando me olhei no espelho e vi a primeira mancha branca do meu vitiligo. Desesperada, saí do banheiro e fui mostrar para minha mãe. Ela tentou me acalmar, dizendo que aquilo não era nada, apenas um machucado. Eu tinha 18 anos. Lembrei de quando eu era criança e ver as mãos de vitiligo do dono do bar perto de casa. Aquelas mãos que me causavam repulsa, como se elas estivessem sempre sujas. O dermatologista, depois de me olhar com atenção, disse: "Você tem vitiligo." Assim, na lata. Meu pesadelo era real.
e pensei como seria a minha vida dali para frente. Comecei a chorar na consulta e me perguntava por que aquilo estava acontecendo comigo. Eu achava que ninguém mais iria me amar. A cada mancha que surgia, eu me odiava mais. Perder o controle do meu corpo me deu muito medo. O discurso de todos os médicos era o mesmo. Não tem cura. Eu vou dar antidepressivo e use maquiagem para esconder. Uma vez eu conheci o Fernando. Quando mostrei para ele as minhas manchas, disse: Nossa, eu acho isso lindo. Eu vi uma vez uma moça que tinha na região dos olhos e gostei muito. Ele foi a primeira pessoa que eu senti ter uma aceitação real. Lembro de chegar em casa e contar para minha mãe que tinha conhecido um menino meio louco, que havia gostado do meu vitiligo. Até então, eu só sentia muito preconceito. Gradualmente, passei a olhar as minhas manchas de outro jeito. Uma vez, minha mãe carinhosamente disse que minhas manchas pareciam nuvens, que a gente olhava e ficava procurando desenhos. Quando o vitiligo apareceu, pensava que era um castigo de Deus, que fez isso comigo por eu ser vaidosa. Mas ler relatos de outras pessoas com vitiligo na internet me ajudou a virar essa chavinha dentro de mim. Aprendi a me aceitar e me amar. Não trato mais a doença como um invasor que veio me castigar. É meu, faz parte de mim, não é algo externo. Eu sou sensível e delicada, e minha pele também é. Ela mostra a todos quem eu sou, única. A gente trouxe esse depoimento da Bruna, né? Ô, doutor, são muitas as perguntas e as perguntas mais variadas que vão chegando em todas as partes do Brasil. A respeito de vitiligo, né? Para algumas pessoas causa uma certa angústia, outros muito mais integrados e vendo, assim, sob outras perspectivas, né? Vitiligo tem uma ligação direta com genética, uma coisa assim? Acaba sendo uma doença autoimune. Tem alguns fatores que são desencadeantes, né? Ainda tem, não digo que os estudos são incipientes, mas a gente tem uma série de questões que estão sendo associadas a vitiligo também. Então, por exemplo, uma doença autoimune, toda doença autoimune acaba tendo um quadro pior quando se tem um processo inflamatório no organismo, um processo inflamatório ativo. E aí, quando a gente puxa isso para intestino, puxa isso para questões mitocondriais, está tudo muito interligado. Mas isso é algo que está vindo mais à tona. Que nem as doenças dermatológicas em si, eu até, dermatologista não gosta que eu fique me metendo muito, mas grande parte das doenças, algumas dermatites que são muito comuns, acabam sendo mais tratadas com a parte de intestino do que qualquer outra coisa. Então, está tudo muito interligado. Doutor, está sendo um prazer mesmo conversar contigo, doutor Henrique Lora, junto com a gente. Para segui-lo nas redes sociais, doutor, DR, né, que você colocou? DR Henrique Lora. Henrique Lora, sem o H? Sem o H. Sem o H. E a partir dali, você pode mandar, inclusive, para ele perguntas. Ele sempre vai acompanhando, vai dando dicas. A gente começou falando sobre noites bem dormidas, o quanto isso faz a diferença no seu dia a dia. Depois, a gente disse que, ao longo do dia, algumas coisas são importantes. E o doutor disse assim, olha, a gente tem que cuidar um pouquinho a respeito do intestino. Sobre essa temática, intestino, a gente vai conversar daqui a pouquinho para tentar entender quando é que o intestino pode funcionar melhor, o que a gente tem que fazer, quais são as dicas e como isso interfere na nossa qualidade de vida. Vitiligo, você que está em casa e mandou para a gente também perguntas sobre esse tema. Você percebeu que é algo que está sendo estudado, é algo que precisa de mais aprofundamento, mas o doutor chamou a atenção para uma coisa, né? Que às vezes assim, a pele, ela reflete algumas coisas que a gente está vivendo. E é algo mais profundo do que simplesmente, assim, a pele pode ser um sinal de alguma coisa mais profunda que está acontecendo com você. Entendi direito o seu modo de pensar? É isso? É exatamente isso. O corpo fala. O corpo fala. Então, a gente não simplesmente tem que se sentir satisfeito por olhar a própria idade. Eu já tenho 40, já tenho 50 anos. Então essas dores nas costas. Então esse cansaço.
essa dor na articulação, essa dor de cabeça que não passa, esse cansaço extremo, a idade não é justificativa. A gente, poxa, se a gente está precisando ser produtivo por muito mais tempo do que era há anos atrás, a gente precisa estar bem para trabalhar. Não adianta a gente trabalhar e ter todos esses sintomas. Ó, você vai aprender muita coisa ainda no programa de hoje e eu queria agora trazer um testemunho. Coloca o testemunho para nós, vai lá. Em 2021, né, iniciamos o ano e todos nós com uma grande expectativa desse ano ser um ano de grandes vitórias. Ao iniciar o meu ano, o meu companheiro de vida de 24 anos se internou. Ele ficou um mês internado por pancreatite aguda severa. Quando ele foi fazer a cirurgia, tiraram o líquido do abdômen, uma parte do pâncreas que estava necrosado. Ele foi para o estado de recuperação e ele teve 2 paradas cardíacas. Uma de 7 minutos, outras de 45 minutos, e aí ele não resistiu. Né? Mas Deus me confortou tanto, porque eu sabia que ele não ia resistir e me acalmou. Né? Eu sei que hoje o processo dele aqui com a gente finalizou e ele tem uma missão linda do outro lado. Passando esse período, um período doloroso, um período de muito aprendizado na minha vida, em setembro iniciei um tratamento do ovário, onde eu submeti a uma cirurgia. A cirurgia foi um sucesso e no dia seguinte eu tive alta dessa cirurgia. Quando foi no domingo eu almocei, fui tirar um cochilinho da tarde e aí quando eu acordei com o meu estômago estufado. Eu comecei a sentir muita náusea, comecei a passar muito mal e isso foi a madrugada inteira. Quando foi na segunda-feira, no dia 12, eu voltei para o hospital e aí eu não lembro de mais nada. Eu só lembro de falar assim, me entuba, porque eu já estava perdendo ar. Eu estava sem ar nenhum. Eles me entubaram. Eu fiquei a segunda-feira inteira com eles me entubada, né? Sem consciência. Quando foi na terça, dia 13 de setembro, eles fizeram uma cirurgia em mim, abriram e aí viram que tinha coleção e que eles tinham perfurado a alça do meu intestino. Eles fizeram tudo o que eles tinham que fazer. O médico saiu branco da sala, virou para minha mãe e falou para ela que se ela tinha fé, né? Que se ela tivesse fé, que era para ela rezar e que só dependia de mim e de Deus. Teve um dia que ela estava no leito, muito mal. Aí o médico pediu para mim assinar o termo de responsabilidade. Aí eu assinei, mas depois eu não vi mais nada, quase que eu desmaiei. Eu precisei sair para fora. E aí eu tive muita força ainda de vir embora para casa sozinha. Mas depois passou, né? Mas foi uma hora muito difícil para mim. Um dia eu chegava em casa triste, outro dia mais ou menos, outro dia, né, bem. E tinha dia que não estava bem, eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era ligar a Rede Vida, que era minha companheira e que me fortificava. Eu conseguia me superar, dar força para o outro dia e eu ir. Eu tinha tanta força para mim ir até o hospital sozinha, que eu não tinha ninguém, eu ia sozinha. Fiquei mais 2 semanas no quarto e no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, eu tive alta para casa. Eu fiquei muito contente, eu avisei todo mundo, né? Nesse dia, o meu primo, ele veio me buscar no hospital. Foi uma emoção tão grande, depois de quase um mês você sair do hospital e você ver o vento, sentir o vento, né? Sentir as pessoas, ver pessoas. Foi uma emoção tão grande, o sentimento de falar, eu tô viva, obrigada, Senhor, por esse momento. E as minhas pernas tremiam muito, eu lembro que eu não conseguia ficar de pé. Quando eu vi o meu primo, minha mãe estava junto comigo, que eu vi o meu primo
vindo me buscar foi uma emoção muito grande. A Rede Vida, ela sempre esteve presente na nossa família e a partir do momento que eu fui para o quarto, eu me apeguei ainda mais a ela. Nas orações, nos terços, nos programas. O programa da Alcide, eu acho ele fantástico mesmo, porque ele fala e toca muito a gente, né? Eu sou muito grata pelas palavras que ele fala, toca muito na minha fé, né? Eu tenho muita fé e, sabe, ajuda muito a memória da gente, o entusiasmo também. Eu recebi muita graça. Então, eu acho que eu falei assim, eu acho que eu tenho que ser uma benfeitora para ajudar, né? E porque está me servindo muito também. Não desista. Não desista, porque Deus tem um propósito na sua vida. Não desista, não perca nunca a sua fé. Quando você crê no Criador, quando você crê num Deus, no final tudo dá certo. Eu sei que o caminho, que o processo, ele é doloroso, mas o propósito de Deus é divino. Que lindo isso! Ó, 41 minutos de um novo dia que está começando. Esse abraço é abraço de vitória. Obrigado, tá? Testemunho bonito, que força, né? Letícia, que Deus te abençoe, viu? Você e sua família. E quando eu, assim, ouço, né? Vejo um testemunho como esse, né? Eu digo assim, Deus é tão lindo, maravilhoso, que vai nos inspirando nessas madrugadas a ser uma ponte entre o seu coração e o coração daquele que está mais precisando. E a gente se une em oração e a gente fala o coração de Deus. E a gente acaba sendo uma ponte entre o seu coração e o coração dele. Eu acredito mesmo que isso é milagre, sabe? Vidas que estão sendo transformadas, renovadas. Aquela força que está sendo encontrada nas nossas madrugadas através desse nosso programa. Você está entendendo que quando você se torna benfeitor dessa obra, você me ajuda a levar adiante a esperança aos lares brasileiros, vida aos lares brasileiros. Alimenta a fé de uma multidão que está nos acompanhando numa madrugada como essa. Não é à toa que 5 anos atrás tivemos assim, essa inspiração. Nós queremos continuar fortes, queremos continuar juntos. A gente chama aqui no nosso programa, né, através desse simbolismo, né, juntos pela vida. É exatamente isso, juntos pela vida. Assim seja. Quero sentir a tua presença. Espírito Santo vem, manifesta nesta igreja. Quero provar o gosto do céu. Espírito Santo vem, maravilhoso Deus fiel. Chagas, me lava com teu sangue. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. Que bom que a gente está
a cada madrugada levando essa força, essa coragem para aqueles corações que mais precisam. Hoje nós estamos falando de saúde, começamos falando de alimentação, começamos falando de ter assim um sono adequado, né? Dormir as horas que a gente precisa para estar com muito mais força. E assim você vai aprendendo coisas novas. Daqui a pouco também eu vou trazer outras coisas que são interessantes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o intestino com o Dr. Henrique, que está aqui dando essa força para a gente, trazendo informação e conhecimento. Se você quer se tornar agora um benfeitor dessa obra, você pega esse telefone e liga 0 operadora 11 4200 8080. Se você pegar o seu telefone agora, fizer uma ligação, tem uma equipe bonita que está trabalhando, tem imagens aí da nossa equipe, essa equipe bonita, sabe, vai acolhendo todo mundo, vai falando com cada um, vai fazendo o seu cadastro. A partir do momento que você faz o seu cadastro, nunca mais você passa um dia sem receber as nossas orações. Vitória, seja muito bem-vinda. Estamos nos encontrando pela primeira vez em 2022. Feliz 2022 para você. Amém. Graças a Deus você está de volta, está bem, está muito bem recuperado, tirou umas férias boas, hein, Dalcides? Que inveja de você. Mas também eu queria dar bom dia para você, telespectador e benfeitor do projeto Juntos pela Vida. O Dalcides já tinha mostrado, mas eu vou mostrar novamente o nosso boleto novo de 2022 com cara nova. Esse é o boleto que vai chegar na sua casa. Ah, Vitória, mas não chegou esse boleto. Calma, não tem problema. Ligue agora na nossa central de atendimento 4200 8080 e aí você pode ligar aqui, pedir solicitar a segunda via do seu boleto para você continuar sendo um benfeitor fiel durante todos os meses do ano de 2022. E ele tá muito lindo. Quando você abre aqui, ó, você tem um recadinho para você tem a oração para você fazer com a gente e também você pode enviar a sua intenção, o seu pedido de oração que eu vou entregar para o Dalcides, a gente vai rezar juntos por você, colocar na caixinha de oração e rezar por você e pela sua intenção todos os dias. E também você pode, além de ligar, solicitar a segunda via do seu boleto, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp solicitando a segunda via, ou se você falar, Vitória, eu quero ser mais prático, eu quero fazer um Pix ou eu quero doar pelo cartão de crédito, você tem uma terceira opção, que é acessar o nosso site pelavida.redevida.com.br, que é esse que está aparecendo aqui. Você já consegue fazer a sua doação e se tornar um novo benfeitor muito simples, clicando em doar agora. Você vai ser direcionado para essa página. Ao descer a página, você vai ver as formas de realizar a sua doação. E nela você vai encontrar o cartão de crédito, que é fácil, rápido e seguro, e também um boleto online, que você vai receber um boleto todos os meses no seu e-mail. Então tem várias formas para você se tornar um benfeitor, tem várias formas para você fazer parte da nossa família Rede Vida. É isso aí. Ô, Vitória, obrigado. Ó, você que está em casa, me escreve, diz, Dalcides, canta uma música para nós. Vou cantar uma música que eu gosto muito. Muito, mas muito. Me fala a alma, me fala o coração. É de sonho e de pó, o destino de um só. Feito eu, perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeiro, giló, dessa vida cumprida a sol. Eu me lembro daquele dia que nós fomos à Basílica de Aparecida, foi tão bonito, levando os nomes dos nossos benfeitores. Sou caipira, Pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora nossa, Senhora de
que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida a custas de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Você sabe que eu tenho alguns amigos que são japoneses, né? Eu admiro, assim, alguns costumes e admiro também a longevidade deles, né? E nesses dias alguém me falou assim, ô Dalcides, sabe que tem alguns segredos? Eles nunca me tocaram nesse assunto, nunca falaram sobre isso comigo, não. Mas alguém aqui na Rede Vida me disse assim, Dalcides, você sabe que tem alguns segredos para viver mais e viver com mais qualidade de vida? Eu disse, eu conheço algumas coisas, né? Por exemplo, fazer exercício físico. Hoje estou aprendendo aqui com o doutor a importância das horas de sono. Ele me falou também a respeito de cuidar do intestino, mas sobre o intestino a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas esse alguém estava me explicando o seguinte, tem uma palavra em japonês, Ikigai eu acho que é. E essa palavra, diz essa pessoa que me ensinou, significa achar uma razão para viver. E a explicação é que as coisas que você gosta de fazer, elas podem ser propósito de vida para você. Se são coisas saudáveis, te fazem bem, ajudam a manter você motivado. E esse aspecto todo psicológico aí tem uma influência também na qualidade de vida da gente. Fizeram alguns estudos e eu tive a possibilidade de ver um pouco
alguns desses resultados, né? Estudos realizados com idosos, mostrando essa correlação entre o sistema imunológico, ou seja, esses soldadinhos interiores aí que a gente tem para um bom combate, e eles atuam assim melhor se a gente tiver uma vida mais saudável e por mais tempo. E também a gente vai ficar menos doente se a gente se cuidar mais, se a gente olhar para o corpo da gente como assim sendo um templo mesmo. Na palavra de Deus diz que a gente é um templo, né, do Espírito Santo. Por isso que a gente também é motivado a se cuidar mais. Encher a nossa mente de pensamentos que são também positivos, coisas que são boas. Esses ensinamentos, eles vão nos ajudando de uma forma prática, né? Então, o primeiro passo é encontrar o que é que você gosta de fazer. E a partir daquilo que você gosta de fazer, você vai também estar mais motivado para acordar pela manhã e falar assim, vou fazer com que esse dia vale a pena. O que significa isso? Fazer com que o dia vale a pena é ajudar a encontrar ao longo desse dia razões, motivos pelos quais você está vivendo. A gente tem muitas vezes assim uma agenda repleta, né? Muitos compromissos, uma correria danada. E a gente, nessa correria, muitas vezes também a gente se perde daquilo que é a nossa essência. A vida de todos nós é corrida. Mas em alguns momentos parar um pouquinho, sabe? Ouvir. O doutor Henrique falava sobre o corpo, né? Às vezes o corpo está dizendo algumas coisas. O que é que o corpo está dizendo para mim? Porque algumas dores que a gente sente, mais do que a dor em si, essa dor está sendo assim, revelação de alguma coisa a mais. Por exemplo, tem gente que está com dor no estômago, mas não é só a questão física. Alguns dos problemas que a gente tem no estômago podem ser frutos de uma ansiedade muito grande e é o nosso corpo gritando. Então, quando a gente se conhece mais, a gente também vai passar a ouvir de uma forma diferenciada o que é que o nosso corpo está dizendo. Eu gosto sempre de aprender com as pessoas mais idosas, né? E as pessoas mais idosas têm muito a ensinar para a gente. E nesses dias, alguém me falou assim, Dalcides, a gente precisa se cuidar, porque senão a gente não consegue fazer a grande travessia, né? Porque a gente está no mar e muitas vezes o mar está agitado. A minha avó dizia tal coisa. Gustavo, o que sua avó dizia? Ensina pra gente com esse EVT, vai.